O governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT, completou os primeiros 100 dias do seu governo nesta semana que passou. Para falar com a gente sobre essa questão e os 100 primeiros dias dessa gestão, da nova gestão do presidente Lula, nós conversamos agora com Paulo Pimenta, que é ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Ministro Paulo Pimenta, tudo bem? Seja bem-vindo. Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Prazer é todo meu. Alegria poder estar aqui com vocês. Eu estou inteiramente à disposição. Maravilha. Ministro Paulo Pimenta, vamos falar então desses 100 primeiros dias de governo do presidente Lula. Os primeiros 100 dias marcados com políticas sociais muito fortes, com ênfase nessa questão da política social, mas a partir de agora, tem um desafio maior aí que é geração de emprego e fazer a economia girar. Eu queria ouvir sobre essa questão, esses primeiros 100 dias do governo do presidente Lula e o que vem a partir de agora, ministro. Primeiros 100 dias, o nosso objetivo principal foi devolver ao povo brasileiro um conjunto de programas, um conjunto de ações, de direitos que, num determinado momento, foram muito importantes para a vida das famílias e que esses programas foram destruídos. Programa Mais Médicos, Minha Casa Minha Vida, Bolsa Família, tantos outros programas que ajudaram a mudar para melhor a vida das pessoas e que o governo que nos antecedeu destruiu. Então o presidente Lula ele tomou uma decisão. Nós vamos devolver ao povo brasileiro esses programas. Nós vamos devolver esses direitos. E eu quero fazer tudo isso nos primeiros 100 dias. Portanto, o nosso balanço é um balanço positivo. Porque nós entregamos aquilo que era o nosso objetivo. A partir de agora, nós vamos iniciar uma fase nova. Nós vamos dar sequência àquilo que já foi feito, mas vamos agora iniciar, e vamos anunciar para o país um conjunto de novas ações, de novas iniciativas, que procurem dialogar com outros setores da sociedade, e desta forma, nós levarmos também as novidades daquilo que a gente quer fazer em cada uma das áreas. Então, cada um desses programas que vocês conhecem, ele vai também ter agora um outro programa ampliando o alcance, do tipo o Mais Médicos. O Mais Médicos é para atenção básica. Mas o grande problema da saúde hoje, além da atenção básica, é o chamado especialista. A pessoa vai no médico, e o médico pede para ele um exame e encaminha ele para um especialista. E por incrível que pareça, tem gente que fica 2, 3, 4 anos na fila para conseguir ser atendido por um especialista. No Minha Casa Minha Vida, a gente conseguiu hoje ter um programa para quem ganha até 3 salários mínimos. Mas nós queremos ter um programa para quem ganha de 3 a 5, de 5 a 8, que também precisa ter um programa habitacional. Então, os novos programas vão dialogar com outros setores da sociedade que ainda não foram atendidos com as medidas e com os anúncios que nós fizemos até agora. Ministro, aproveitando que o senhor está falando aí dos desafios, gostaria de escutá-lo sobre... o senhor bem colocou, esses 100 dias foram de reconstrução, e aí reconstrução e união é o lema do governo, né? O governo, desde o primeiro dia, anunciou esse lema, reconstrução e união, e muito importante para a retomada da democracia no nosso país e da permanência dela. Aí eu gostaria de ouvir o senhor agora sobre os desafios, os percalços que se espera para daqui adiante, em relação, inclusive, aos outros poderes, ao poder legislativo, ao judiciário, que são poderes que precisam trabalhar em conjunto com o executivo para que, de fato, as ações deslanchem, que as coisas aconteçam. De fato, nós temos aí pela frente muitos desafios. Eu diria que talvez os principais deles sejam na área da economia. A votação da reforma tributária, a votação do novo marco fiscal, são absolutamente estratégicos para o país poder retomar o nível de crescimento, de geração de empregos, de distribuição de renda como nós queremos.
tema do juro é um outro tema muito sensível e que o presidente Lula tem uma verdadeira obsessão e não aceita que o Brasil seja um país do mundo que cobra o juro mais alto do mundo. Hoje, o juro mais alto do mundo é o Brasil. Né? Esse juro impede o investimento, impede o Brasil de crescer. Hoje, boa parte da nossa classe média está endividada. Boa parte dos pequenos negócios funcionam para pagar o banco. Essa é a verdade. Né? Então, o Congresso Nacional é decisivo para isso, porque é onde vai desembocar esse debate. Né? Então, esse alinhamento, esse ajuste, esse diálogo entre os poderes, de fato, ele é decisivo para que, de fato, as coisas possam acontecer. Pois é, ministro, o senhor tocou num ponto muito sensível, que foi a reforma tributária e a questão do marco fiscal. E esta questão essencial que vem desde quando o presidente Lula assumiu com sua equipe ministerial, que é essa questão da taxa de juros altíssima, 13,75% ao ano, uma das mais altas do mundo, e inviabiliza qualquer possível crescimento, porque não faz a economia girar, não temos empregos em alta, enfim, e necessita especificamente de tudo isso. Esta proposta apresentada na sua avaliação pelo ministro Haddad na semana passada começa a sinalizar, até porque ela foi muito bem aceita no mercado, no meio político. Queria lhe ouvir sobre essa questão também. Olha, gente, eu acho que a gente trouxe uma proposta ousada, porque quando a gente falava, né, do teto de gastos, a gente tinha basicamente uma regra, um objetivo fiscal. Fazer caixa para pagar o encargo da dívida. Você não pode ter um país que a única meta que ele tem é fazer caixa. Você tem que ter outras metas. Então, gerar emprego tem que ser uma meta. Distribuir renda tem que ser uma meta. Combater a fome tem que ser uma meta. Universalizar o atendimento à saúde tem que ser uma meta. Ampliar o ensino integral tem que ser uma meta. Então, você tem que ter uma visão onde você vai fazer, né, um equilíbrio entre aquilo que a gente chama de responsabilidade fiscal, no sentido de garantir que a despesa do governo ela não vai ser, né, maior do que a sua capacidade de arrecadação, mas também não é razoável que tudo aquilo que nós arrecadamos a mais seja utilizado só para o encargo da dívida. Então, isso é um segredo do marco fiscal. Na medida que o país cresce também o investimento. A riqueza do país tem que gerar uma melhoria da qualidade de vida para o seu próprio povo. Então, eu acho que a proposta é boa, eu acho que ela é inovadora e acho que ela terá o apoio suficiente na sociedade e no Congresso para ser aprovada. Falando em sociedade, ministro, gostaria inclusive de falar desse ponto, né? O IPEC fez uma pesquisa de satisfação com a população sobre esses 100 primeiros dias do governo. E os dados são que praticamente 70% dos entrevistados se coloca 41% ótimo ou bom e 30% regular, isso é, que estão satisfeitos com o que está sendo feito. Como é que o governo recebe essa avaliação da população e como se espera daqui para frente, inclusive, impactar ainda mais a população mais necessitada, mais vulnerabilizada, que, de fato, é o grande objetivo do governo Lula? Eu acho que o resultado da pesquisa, ele reflete esse momento, né? Você tem 100 dias de governo. 100 dias de governo é o início de governo. O presidente Lula costuma usar uma metáfora que eu gosto, ele diz assim, é que nem aquele chuveiro antigo, aquele chuveiro elétrico. Vocês são muito jovens, vocês não chegaram a pegar esse chuveiro, mas a gente ligava, a gente sabia que ia sair água quente. Mas até começar a sair água quente, tinha um tempo saindo água fria, né? Então, o governo também é assim. Nós lançamos o Mais Médicos, sim, mas até fazer o edital, até o médico chegar lá na cidade, até o médico começar a atender, isso leva um tempo. Nós lançamos o Minha Casa Minha Vida, mas até ser assinado um novo contrato, onde a pessoa, né, foi classificada, foi selecionada,
que ela sabe que ela vai receber a casinha dela, que ela sabe que ela vai ter o sonho da casa própria. Isso leva um tempo. Quer dizer, o que de concreto chegou até agora? Foi o Bolsa Família. A primeira parcela do Bolsa Família que foi paga no dia 20 de março. O novo Bolsa Família, né? R$600, mais R$150 para cada criança até 6 anos, que já teve uma mudança muito importante. Então, eu acho que o resultado dos 100 dias ele é positivo, ele mostra a confiança majoritária da sociedade com o nosso governo, que, como eu já disse, né, é um governo que está só acontecendo. 100 dias a gente só fez muito. Eu também, às vezes, fico com a impressão que eu estou aqui é muito mais do que 100 dias, porque é uma intensidade de trabalho, um volume de coisas que a gente faz, que parece que a gente está aqui há muito mais tempo. Ministro, para a gente finalizar, ainda sobre fazer a economia girar e geração de emprego, o presidente, ao comentar os primeiros 100 dias de governo, ele falou que, além de investimentos diretos e do financiamento público, o governo também deve apostar em parcerias público-privada. E, nesse sentido, para a execução de obras, como Minha Casa Minha Vida e tudo mais, essa questão de contratação de trabalhadores locais, aí parcerias com os estados e municípios. Queria lhe ouvir sobre essa questão também, ministro. O presidente Lula tem dito que ele tem 2 grandes obsessões. A primeira é devolver ao povo brasileiro o direito de ter 3 refeições por dia. Quer dizer, essa é uma obsessão do presidente. O povo brasileiro poder tomar café da manhã, almoçar e jantar. Ele ainda brinca e diz, e se der, dá para tomar um chazinho, um cafezinho no meio da tarde. Mas, pelo menos, nós vamos garantir essas 3 refeições por dia. Segundo é a questão do emprego. O emprego é fundamental, a oferta do emprego. A trabalhadora que tem trabalho, ela tem dignidade, ela tem autoestima. E tem 2 setores que são os setores que respondem mais rapidamente à geração de emprego. Um deles é as obras rodoviárias, as obras de infraestrutura, né? Que nós temos aí milhares de obras paralisadas que já determinamos o início imediato dessas obras. Quer dizer, você dá a ordem de início de uma rodovia, imediatamente você está contratando gente. Isso movimenta na hora. E o segundo é a habitação, é a construção civil. E são 2 setores que, inclusive, absorvem uma mão de obra que, às vezes, não tem uma especialidade maior, que encontra uma dificuldade de colocação no mercado, que vão ser absorvidas, né? Então, eu acho que esses 2 objetivos, que é o combate à fome e a geração de emprego, elas são as 2 marcas principais desse início do nosso trabalho. Vou aproveitar esse último minutinho, ministro, para lhe fazer uma pergunta que sai um pouco do tema dos 100 dias, mas que tem tudo a ver, que é o presidente Lula foi uma das figuras que apareceu como das figuras mais importantes na revista Time essa semana. Queria ouvi-lo, senhor, sobre isso, essa repercussão internacional, qual é o impacto também que isso alcançou aí no governo? Olha, gente, a gente ficou muito feliz e muito orgulhoso, né? Porque o reconhecimento do papel internacional, do protagonismo. O Brasil voltou, gente. O Brasil voltou e o Lula voltou com força, né? Eu fui com ele para a Argentina, foi um sucesso. O Lula foi para os Estados Unidos, foi para a China, agora vai a Portugal, Espanha, né? Vai fazer um roteiro na África. A partir de dezembro assume a presidência do G20. Realmente dá para sentir no dia a dia que voltou e voltou para melhor. Perfeito. Conversamos com o Paulo Pimenta, que é ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, e falando sobre esse balanço dos 100 dias do 3º mandato de Lula aqui no Brasil, como presidente do Brasil. Ministro, muitíssimo obrigada pela sua participação conosco. Um abraço. Abraço, até a próxima.